Olá, a Lespe em Pauta está no ar. Eu sou Jeremias Gomes e quero conversar com você sobre pais que querem largar o emprego para cuidar dos filhos. Olha, 4 em cada 10 pais, ou 37% deles, já pensaram nessa ideia para poder acompanhar os anos iniciais aí dos seus filhos. A pesquisa foi realizada pelos Filhos no Currículo e a empresa InfoJobs. A gente vai conversar com o Fabrício Bastos, ele é especialista em liderança e gestão de carreira, para ajudar a gente a entender a proposta de ampliação da licença paternidade para os homens e como as empresas estão se adequando a esta realidade. E vamos conversar também com a advogada Fernanda Zucari, ela é especialista em direito de família e vai ajudar a gente também aqui. Ambos já estão aqui com a gente, o Fabrício presencialmente. Obrigado, Fabrício, pela sua presença. Agradeço pelo convite. Obrigado, Jeremias. E a gente que agradece. Vamos ver se a Fernanda já está aqui com a gente. A Fernanda vai participar online, vai tirar as dúvidas da gente aqui. Obrigado, doutora, por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, Jeremias. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem, eu vou começar com o Fabrício aqui. Ô Fabrício, essa pesquisa que a gente só deu uma introdução, mas interessante, né? 4 em cada 10 pais, cerca de, querem ficar mais com os seus filhos, né? Nesses anos iniciais. É uma mudança que as empresas e a legislação têm que se adequar? Com certeza, né? Quando a gente começa a olhar o panorama, até 10 anos, isso talvez fosse meio que impensável no contexto corporativo. Era muito comum considerar o tempo específico, né, da licença maternidade e os pais às vezes tinham poucos dias. Então quando a gente começa a ver essa questão, né, do aumento da licença paternidade e principalmente dessa possibilidade, a gente começa a ver mudanças tanto, né, na legislação quanto também dentro da cultura das organizações para abordar essa questão da construção da família e principalmente, né, da primeira infância, e, claro, do recém-nascido, da recém-nascida, considerando tanto o pai quanto a mãe nesse processo. Muito legal. Então vamos tirar um pouco das dúvidas jurídicas também, que a doutora Fernanda vai nos ajudar um pouco. Doutora, eu até pedi para... Falei, não, a gente precisa de um advogado nesse programa, porque é o seguinte, se a gente for ver... Tem a questão da licença maternidade e a paternidade. Hoje, o que diz a lei, considerando aí funcionário público, nós temos também aí as iniciativas privadas. Bom, até onde eu sei, parece que são 5 dias, mas eu já vi legislação que trata até 20 para pais. Como é que é isso que hoje, atualmente? Atualmente, hoje, nós temos 120 dias para a mãe e 5 dias para o pai na iniciativa privada. Uhum. E isso hoje não reflete a realidade das famílias, dos modelos de famílias, né? Então, hoje você tem que entender a estrutura da família. Muitas estruturas, o pai que fica com os filhos, e também existe uma questão importante que é da parentalidade. Então, nem sempre é só a mãe que vai cuidar dessa criança, só o pai que vai cuidar dessa criança, né? O responsável realmente pelo bem-estar, pelos cuidados dessa criança, que vai ter esse direito aos 180 dias por essa nova lei. Entendi. Agora, doutora, interessante porque, assim, são novos tempos, a gente também viveu a questão da pandemia, né, que aproximou muito as famílias, né, e eu estava pensando, daqui a pouco a gente vai falar numa legislação que é bem interessante, é um projeto, na legislação não, é um projeto ainda da Câmara Federal, porque aqui no estado de São Paulo não é a competência aqui dos deputados, né, a doutora pode até explicar, que é a Lei 1974 de 2021, e ela dispõe sobre o Instituto da Parentalidade em todo o território nacional e altera a consolidação das leis do trabalho. Eu achei interessante essa lei, eu acho que ela tem um olhar atualizado, não só para essa questão dos pais, das mães e das famílias homoafetivas também, né, doutora? Explica para a gente. Isso é super importante, né? Essa questão da parentalidade e da necessidade dos pais, dos cuidadores dessas crianças, desse jovem, em caso de adoção também, para que fique com seus filhos, né? É muito importante esse contato e muito importante essa atualização. Lembrando que é uma lei muito antiga, né? Uma lei que vigorava, que hoje não reflete a nossa sociedade, a realidade da nossa sociedade. Existem vários modelos de família.
homoafetivas, enfim, e realmente a gente precisa atualizar isso. Entendi. Sobre essa legislação, Fabrício, fica à vontade para... Eu sei que o Fabrício, ele é gestor de carreiras, né? Tem um conhecimento aqui no Brasil e fora do Brasil, já trabalhou em grandes empresas. Como é que você acha que... Como é que você pode contribuir com esse debate? A gente está falando aí de um novo cenário, né? O que você vê nas empresas? É preciso uma adaptação também? Com certeza. Bom, tem 2 pontos principais, né, na minha percepção, que vão muito em linha com o que a doutora falou, Jeremias. O primeiro deles é a questão de cada empresa, de cada cultura organizacional. Uhum. Então, eu já conheci empresas que, por exemplo, deram 20 dias, né, para licença paternidade. Então, isso existe também, né, se eu não me engano, a doutora pode, eventualmente, se eu estiver errado, me corrigir na questão legal. Pela legislação são 5 dias, mas algumas empresas podem ampliar esse processo se elas acharem assim devido. Né? Então começa a existir uma questão de ferramentas que a gente começa a ver que as empresas estão adotando, considerando o ser humano de uma forma mais integral. Então não olhando especificamente, né, a pessoa dentro do contexto corporativo, mas pensando como é que está a saúde mental dessa pessoa, como é que estão os vínculos, né, e principalmente como é que eu me torno um lugar atrativo, porque isso acaba sendo um benefício que muitas empresas oferecem. Uhum. Então eu sinto que essa é a primeira vertente. Na segunda vertente, a gente começa a ver a questão também da mudança dos hábitos sociais. Né? Você mencionou a própria questão da pandemia, e a gente começa a ver, por exemplo, formatos de empresas hoje que têm o trabalho ou remoto ou principalmente híbrido. Muitas empresas estão nesse processo. Então isso também, de uma certa forma, começa a colocar no centro, né, um convívio às vezes mais próximo dos pais, né, ou da parentalidade, as pessoas que de fato estão cuidando daquelas pessoas, dos jovens, das crianças, né, dos recém-nascidos, num processo diferente, que era muito diferente do que quando o trabalho era 100% presencial. Então, nesse sentido, é fundamental que as empresas elas comecem a revisitar, né, seus processos, seus procedimentos, suas políticas, para inserir, né, novas opções dentro de um contexto de mudança social tão grande. Entendi. Até você falava dessa questão de, se você ir mais para trás, nas outras gerações, da questão da vivência antes da própria Revolução Industrial, né? Eu me lembro, por exemplo, Fabrício, que no início do século passado tinha muito aquelas, a gente chamava de olaria, né? Então as empresas, elas tinham uma questão assim, as casas eram formadas em volta da empresa. E as famílias conviviam muito ali, era muito diferente, né? De repente, claro que a gente está falando disso depois da Revolução Industrial, mas perdurou em muitos modelos, essa questão da proximidade, da família e tal, né? Hoje a gente vive num mundo mais individualista, um corre-corre danado, né? As coisas estão mudando. E a lei tem que se adaptar a isso, né? E as empresas também, né? Com certeza. É interessante a gente parar e pensar historicamente, né, em alguns momentos. Então, antes da Revolução Industrial era muito comum que as famílias conviviam nos lugares que elas trabalhavam. Certo. Né? Então a gente está falando muito da época lá dos artesãos, das artesãs, né? Até da época dos feudos, era muito comum isso. Então a educação, né, da forma que era feita naquele momento, é muito diferente do que é hoje, mas tinha muita proximidade. Com a Revolução Industrial as pessoas começaram a deixar, né, as áreas mais rurais, o famoso êxodo rural, para ir para centros mais urbanos, onde estavam instaladas as fábricas. E lá começa a ter uma segmentação de trabalho e casa. Moradia é onde eu durmo, onde eu fico, um momento específico do meu dia, mas a maior parte do trabalho, né, ele acontece na minha labuta, onde eu estou, né, de fato trabalhando. E nesse contexto a gente começa a perceber que muito no início disso, a maioria eram os homens que trabalhavam, também tinha obviamente famílias, mulheres, crianças, inclusive na época da Revolução Industrial, mas depois fica muito a figura, né, masculina, enquanto as mulheres ficam mais no contexto, né, com esse papel de educação dos filhos. E depois a gente vê uma mudança, mais ou menos na década de 60, 70 do século passado, com as mulheres estudando mais, né, abrindo mais portas no mercado de trabalho. E hoje a gente começa a ver, né, que tanto homens quanto mulheres têm esse processo de desenvolvimento da sua carreira. Então a gente olhar esse lugar, né, dessa divisão dos papéis, né, principalmente falando aí de pais, mães, né, de parentes que estão cuidando dessas crianças, é um aspecto fundamental da gente olhar e entender isso socialmente e como que as empresas se adaptam e criam possibilidades dentro desse modelo que tem mudado muito. Sim, exatamente. E, doutora, eu fico, enquanto ele estava falando, pensando aqui, porque
tem essas duas questões. Uma é a empresa, e aí vai depender, como o Fabrício colocou, da cultura da empresa, da cultura do país e tudo mais. E outra questão jurídica. Dentro da legislação não há muito o que fugir, né, doutora? Por mais que eu entre em ingresso e fale, eu quero 10 dias, não quero 5, se a empresa hoje não quiser oferecer, ela não vai, porque está dentro da lei, né? Ou existem casos que as pessoas... Dificilmente alguém vai entrar e vai perder o emprego, né? Essa é uma questão que o Estado é que tem, por meio de uma legislação, de analisar a realidade e ir adequando as legislações. Eu acredito que seja assim. Por isso que é importante esse projeto de lei, esse 1974. É um projeto importante justamente por isso, porque ele atualiza realmente esse período maior. Claro que hoje já existem, existe na verdade algum tipo de flexibilidade em alguns modelos, algumas culturas de empresas, como o Fabrício disse, mas é importante a gente atualizar a legislação, né, porque já é complicado você entrar num processo de adoção, adotar uma criança, já é um processo longo, né, então assim, até para você ficar com essa criança, você ainda ter todo, justificar tudo isso, entrar com uma ação, para você ter direito, enfim, é muito melhor que toda essa legislação seja realmente atualizada o quanto antes, né, para que abarque mesmo todos os tipos de organização familiar. Uhum. Doutora, em relação à Previdência, porque hoje você tem a licença maternidade, a empresa paga um período e depois acho que é a própria Previdência que vai, acho que é como um afastamento, é por aí. E no caso dessa lei ser aprovada, teria que adequar para os homens também, né? Explica para a gente. Exatamente, isso adequaria para os homens também. No caso, seriam 2 pessoas na família que poderiam usufruir desses 180 dias. Uhum. Então, seria 180 dias a partir do nascimento, da adoção ou do fato gerador a essa licença parental. Então, cada pessoa vai ter esse direito, né? Limitado sempre ao máximo de 2 pessoas. Interessante. Para cuidar dessa criança, é interessante. Ô Fabrício, essa legislação, ela, pelo que eu entendi, ela dá a possibilidade, por exemplo, 120 dias, a mulher tira 90, o homem tira outros 90. Então, agora, claro que isso tem que adaptar à legislação, à CLT, né, a consolidação da lei do trabalho, à Previdência, porque os reflexos são muitos. Mas é muito interessante, porque na sociedade que a gente vive, de repente a mulher fica nos primeiros meses para amamentar e tudo mais, de repente a mulher está empregada no emprego que ganha mais, não sei, as variações são muitas, né? A possibilidade desse homem poder ficar com essa criança, né? A lei e as instituições vão se adequando, né? Eu sinto que nesse caminho é interessante a gente observar o que existe, né, em outros países, inclusive, né? Uhum. Em outros países, às vezes, a licença maternidade, né, é de 1 ano ou mais. Né? Então existe isso, porque é um momento, né, escutando aqui a nossa conversa, me veio muito a integração de uma nova pessoa à empresa. Né? É um novo ser que está chegando lá, né, seja ele, como a doutora falou, né, num processo de adoção, né, ou uma criança recém-nascida. Então tem toda uma adaptação, né, naquela casa, para a criança, né, que está chegando, para adolescente, eventualmente no caso de adoção. Então existe uma mudança que tem que ser identificada para todas as pessoas envolvidas e, claro, né, nesse núcleo familiar e, consequentemente, nas organizações. Então eu sinto que também a gente precisa ampliar essa visão para ressaltar a importância, né, dessa visão não estar especificamente com a licença maternidade, né, em termos de responsabilidades, de obrigações, porque senão essa intenção e toda essa carga, às vezes, que vem também, né, de não dormir à noite, né, de eventualmente ter coisas que, principalmente quem são pais de primeira viagem, mães de primeira viagem, que não vivenciaram ainda. Então esse processo ser dividido, né, entre 2 pessoas da família, eu sinto que isso é super benéfico para o casal, né, e consequentemente, né, para aquela criança ou para aquele adolescente que está chegando no lar. E consequentemente, se a gente parar para pensar, né, a pessoa ela vai voltar diferente, né, para o contexto corporativo. Né? Então existe às vezes até um certo preconceito. Nossa, como é que vai ser um pai e uma mãe depois que veio, né, com um filho? E geralmente, né, eu tenho 2 filhos, o que eu percebo mais é uma dedicação maior
ao trabalho e a várias questões, porque você tem, né, crianças lá, você tem seres lá que dependem de você, que você quer prover o melhor para eles. Né? Uhum. Interessante você falar isso, Fabrício, porque aqui na Leste também tem, dentro da possível competência, porque tem a competência estadual e a federal, dos servidores públicos, já foi dialogado aqui para ampliar essa questão da licença maternidade, enfim. Agora, interessante, doutora, porque eu conversava aqui com o Fabrício, a gente falava assim, olha, antes do programa, vivemos em uma sociedade muito individualista, né? E, ao mesmo tempo, vivemos uma sociedade em que a depressão atinge níveis como nunca antes. Por que eu digo isso? Às vezes, quando você olha um projeto como esse, alguém pode falar, poxa, mas 6 meses, vai querer ampliar mais, vai querer dar uma licença maior para o homem, enfim, né? Se bem que esse projeto nem fala de maior, mas fala em dividir. Quando o legislador ele vai pensar numa lei dessa, doutora, tem que abranger o máximo aí da sociedade, todos pensando junto, porque não é fácil. As empresas são capitalistas e querem ganhar dinheiro. E é papel do Estado observar como é que são as tendências e garantir a questão da saúde, porque uma criança que não tenha um apoio nesses anos iniciais vai dar problema para o Estado depois em relação à educação, saúde e tudo mais. É bem complexo, né, doutora? Sim, sem dúvida. E também, se a gente for olhar hoje, no modelo atual, não é só, antigamente, né, até a gente falava que o homem era o chefe da família, de família, hoje não, nós temos mulheres também, que são as provedoras da família, né, então isso é super importante que haja essas duas possibilidades, né, até para que exista mesmo uma parceria, seja um relacionamento homoafetivo ou não, né, para que haja uma parceria entre os pais também, nesse sentido, de cuidados da criança, principalmente nessa primeira infância que é tão importante. Doutora, toda essa legislação que a gente está falando, a competência é mais federal. Para uma competência estadual, sobram menos, né? Porque aí a gente está falando de CLT, de Previdência e tudo mais, né? Ou tem alguma contribuição que é no âmbito da Lesp possa ser dada? Aqui a gente está falando mais nessa competência federal mesmo, né? Mas até essa legislação diz respeito a isso. Agora, por exemplo, nas empresas, aí talvez até possa, por exemplo, nós temos às vezes os selos, né, a empresa amiga da criança, né? Vamos supor que um parlamentar diga, não, vamos fazer uma empresa que é assim, amiga da maternidade. Aí pode se fazer alguma coisa, mas é um pouco mais restrito, né, pelo que eu entendi. Sim, sem dúvida, é mais restrito, sim. Essa é uma legislação específica. Muito bem. A gente vai para um rápido intervalo. Eu queria até passar aqui para a doutora, se ela quer contribuir com mais alguma informação dentro desse âmbito aqui. A nossa conversa hoje é sobre a questão da licença paternidade. Existe um projeto de lei da deputada Sâmia, que tramita em Brasília e que trata justamente de vários fatores. Por exemplo, de dividir o tempo de licença maternidade com o marido. Então, por exemplo, se são 120 dias, ele tiraria 60, aliás, 180, né, doutora? Quase 6 meses. 180, é isso, né? 180. Então, vamos, grosso modo, ela ficaria com 3 meses, ele com 3 meses, isso poderia ser dividido. E é muito interessante porque o projeto de lei também fala da questão de gênero. Então, hoje, existem as famílias homoafetivas. Interessante, né, doutora? Porque se são 2 mulheres ou se são 2 homens que adotam, por exemplo, uma criança, como é que faz, né? Aí a licença é só maternidade. Se são 2 homens, a legislação tem que ir se adequando, né? Exatamente. E é muito interessante que essa legislação ela também abarca os adolescentes, porque já é tão difícil a adoção de adolescente no nosso país, então é uma possibilidade aí das pessoas adotarem também uma criança adolescente, ter bastante tempo, né, ou pelo menos um pouco mais de tempo para que solidifiquem esses vínculos.
Que bacana. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, agradecendo bastante a Fernanda Zucker, especialista em direito de família. Aliás, vi um vídeo seu, se não me engano, ligado à USP sobre violência doméstica, parece que é um documentário. Vou assistir porque parece que é bem bacana. A senhora atua nessa área também, né? Também, sim, de violência doméstica. É um prazer. Eu agradeço o convite, deixo um abraço a todos vocês. E até breve. Muito obrigada. A gente que agradece bastante aqui a participação da doutora. A gente vai para um rápido intervalo e depois do intervalo a gente vai focar aqui com o Fabrício toda essa questão, como é que as empresas estão se adaptando a este cenário que vai se alterando. E muitos pais, às vezes até querem sair do emprego para cuidar dos seus filhos. Será que é um exagero? Será que não é? São os novos tempos? Como é que os pais se adaptam, as famílias se adaptam, a sociedade, as empresas? A gente vai falar disso depois do intervalo. A Lesp em Pauta está de volta, estamos falando aí sobre a licença paternidade. Tem uma pesquisa que foi divulgada que cerca de 4 em cada 10 homens pretendem e gostariam até de sair do trabalho se não conseguirem ter uma licença paternidade, se não conseguirem ficar mais próximo dos seus filhos. É preciso que as empresas se adaptem também a este novo cenário e nós estamos conversando aqui com um especialista que é o Fabrício César Bastos. Ele é especialista em liderança e também gestão de carreira. Fabrício, a gente conversava aqui no primeiro bloco, aqui com a presença de uma advogada, e agora eu queria que você focasse um pouco nessa questão das empresas, né? Porque é sempre um jogo, a gente fala no ganha-ganha, né? Mas a empresa tem a legislação, que ela tem que se adaptar, mas tem aquelas empresas que têm um olhar assim mais de médio e longo prazo, principalmente quando o profissional assim é um profissional que volta no mercado e fala, não, tem que se adaptar. Tem isso também, né? Com certeza, tem um processo de adaptação, né? Quando a gente olha essa licença paternidade, que inclusive na maternidade, que é aquele profissional, aquela profissional que estava trabalhando, ele ou ela vai ficar um tempo sem estar na empresa. Uhum. Então já existe esse processo de como que a empresa vai se adaptar, por exemplo, quem que eventualmente vai ficar no lugar dessa pessoa, como é que eles estão passando as atividades que essa pessoa fazia. E por outro lado, tem a cabeça, né, da pessoa que está saindo licença, de como é que vai ser o tempo que ela vai ficar fora. Uhum. Né? Pode haver mudanças na organização, pode ter uma série de questões. Então esse processo é muito importante que ele seja muito cuidadoso de como ele é feito, né? Tanto antes, inclusive, dele ser, né, realizada a licença de fato, quanto no retorno da pessoa. Uhum. Então quando a gente começa a olhar para isso, as empresas e tantos profissionais, eles precisam estar muito alinhados de como isso vai acontecer, para que essa transição, né, para a licença seja a mais adequada possível e de fato as pessoas possam aproveitar. Porque senão é muito comum, né, as pessoas estarem com a cabeça no trabalho enquanto estão ou de férias ou inclusive nesse caso na própria licença maternidade ou paternidade. É muito interessante. Você falando, eu me lembrava, por exemplo, antigamente, por que foi instituído o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo? Porque antes você tinha uma estabilidade. Então o FGTS veio para mudar isso. Você acha que isso foi uma capitalização, um capitalismo mais forte entre a gente? Porque as empresas elas querem ter lucros, mas a legislação acho que tem que impor essa questão social, né? É lógico que nós vamos ter empresas que têm um olhar social mais abrangente e elas sabem, inclusive, lidar com isso. Mas não é a prática, né? Muitas vezes a legislação que tem que colocar a lei e fiscalizar, né? Se agora precisa ter uma licença paternidade, que digamos que se esse projeto de lei que a gente mencionou passar, aí tem que ser desse modo, né? Como é que você vê essa questão do olhar das empresas? Varia muito, depende, como você já havia me falado, da cultura da empresa, da cultura do país, enfim, né? Pois é. Bom, quando a gente olha, né, questões mais transversais, né, falando do papel do Estado,
né, tem algumas questões que talvez sejam importantes o Estado estar presente para trazer alguns direcionamentos, porque senão isso vai acabar promovendo uma diferença muito grande em termos de práticas, por exemplo, organizacionais. Né? Certo. E claro, olhando para cada empresa, ter essa flexibilidade também dentro desse aspecto transversal, isso também é importante porque acaba caracterizando até um diferencial das organizações em termos de ser mais atrativa para pessoas e de como que tem, de fato, né, a expressão da cultura dela dentro daquele contexto. Então, quando a gente começa a olhar para isso, eu sinto que uma coisa que é muito importante, Jeremias, é que a própria área de recursos humanos, quando a gente fala no olhar da organização, que a própria liderança, de fato, promova aquilo de uma forma saudável. Né? E não de uma forma, temos que cumprir tabela e a pessoa que estiver indo é quase que ela está indo com um peso de voltar o quanto antes, ou senão o trabalho dela vai estar em risco. Então eu sinto que também o desenvolvimento de ter um olhar mais de consciência para, de fato, a importância desse processo, ajuda inclusive os pais e as mães curtirem essa licença maternidade ou paternidade de uma forma diferente. E, na minha percepção, isso não deve se restringir a esse período. Claro que a gente está falando de uma questão mais legal, mas de falar de fato do papel, né, dos pais, das mães, né, de quem é as pessoas que estão responsáveis por aquelas crianças ou adolescentes, como a advogada tinha falado anteriormente, no papel de formação. Né, delas, porque claro que existe o papel, né, da escola, o papel eventualmente, né, da própria organização pegando, né, um jovem aprendiz, só que o papel dos pais, dessas pessoas do núcleo familiar, isso é fundamental. Então também existe, na minha percepção, uma mudança, né, de mentalidade do papel de cada pessoa que compõe a família no desenvolvimento dessa criança, desse adolescente, para não terceirizar, né, responsabilidades que são desse núcleo familiar para outros contextos. Então, cada contexto tem sua importância, inclusive as organizações para apoiar os pais e mães que vão para esse processo de licença. Ô Fabrício, você tem uma experiência internacional, como é que você vê essa balança? Porque me parece que a questão econômica pesa muito. Se você pegar um país que ele está mais estabilizado economicamente, o estado de bem-estar social, que a gente conhece mais vindo da Europa, a gente tem uma realidade. O Brasil, eu acredito que está no meio termo, né? Se você pegar a China, a gente até comentava, hoje você tem na Europa questões assim, trabalhar 4 dias por semana para ver se a produtividade, e muitas empresas dizem que a produtividade dentro daqueles 4 dias, dando mais uma folga, se compensou. Por outro lado, a gente vê na China lá coisas do tipo, se você não quiser trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana, nem venha, né? Então, assim, são culturas diferenciadas, mas eu acho que o que vale também é a questão da produtividade. Mas a questão econômica, financeira, pesa bastante, né? Com certeza. E é muito interessante, né, Jeremias, que você mencionou, quando a gente olha a parte da economia, um dos indicadores, a gente vê a questão do índice de produtividade, né, dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos países. Né? E, infelizmente, se a gente for ver alguns índices, né, inclusive teve uma pesquisa que foi lançada recentemente, né, e aqui no Brasil estava sendo representada pela Fundação Dom Cabral e por uma instituição internacional, o que a gente identificou? Que o Brasil está entre os menores índices de produtividade. Então isso tem um impacto econômico muito grande para o Brasil como um todo e para as empresas consequentemente. Então, quando a gente olha essa questão, por exemplo, da semana de 4 dias e outras questões mais, é muito importante, interessante a gente ver o índice que essas pessoas têm, né, de recursos disponíveis, o nível de escolaridade, o nível de preparação para o mercado de trabalho. Então eu sinto que até o papel, por exemplo, das escolas técnicas aqui no Brasil, né, na minha percepção seria importantíssimo a gente fundamentar e fortalecer isso, porque elas já levam, né, os jovens de uma forma bem específica e bem preparada para ingressar no mercado de trabalho, que isso também é outro desafio quando a gente vê essas crianças mais lá para frente pensando em produtividade. Mas quando a gente olha para os países, né, existe obviamente uma enormidade de diferenças. Eu posso falar um pouco mais de Portugal, que eu morei 2 vezes lá em Portugal. O que eu percebi em Portugal? Eu vou dar um exemplo um pouco antes até da questão econômica. Né? Na época eu estava como professor visitante lá e eu era professor aqui também no Brasil. E lá eu percebia que os alunos que estavam no curso de administração na faculdade que eu estava lecionando, eles tinham uma questão que era o seguinte: se o calendário deles ao longo da semana tinha aulas às vezes de manhã, às vezes aula de tarde, a empresa lá se adaptava para recebê-lo nos horários que ele não estava na faculdade. E aqui no Brasil que eu vi, às vezes algum aluno que estava comigo no período noturno, né, tinha uma turma de 50 alunos, de repente chegava 2 pessoas. Ué, o que aconteceu? Não, a gente estava estudando de manhã, a empresa pediu para a gente mudar, a gente mudou para a noite. Então eu sinto que essa adaptação,
né, que nem você falou, do bem-estar social, da questão cultural, da questão da produtividade, é um ponto que a gente precisa entender, né, verificar essas questões culturais e as questões também, né, de legislação de cada país. Então eu sinto que esse composto é muito importante, né, porque a partir disso a gente começa a identificar o que vai ser possível e o que vai ser viável, né, dentro do país que nós estamos, falando especificamente do Brasil. Mas eu sinto que para isso a gente precisa trabalhar muito a questão da produtividade, da questão dos recursos oferecidos, porque isso favorece a gente pensar em questões mais de qualidade de vida e outros elementos que possam trabalhar de forma mais flexível, né, para que o trabalho seja efetuado e ao mesmo tempo essa questão da família também tenha uma priorização importante. Agora, não dá para negar que aquele pai que consegue ter uma aproximação com o seu recém-nascido nesses primeiros meses, né? Porque aquela plantinha que está, se a gente for comparar com a biologia, que está crescendo, precisa ser aguado todo dia, precisa receber muita atenção. O ser humano, então, perto dos outros animais, ele é o que mais necessita de atenção no começo da vida, né? Agora, em relação à questão de médio e longo prazo, é claro que aquela criança que não tiver esse apoio, ela pode dar problemas para o Estado em relação à saúde, à educação, a vários fatores, né? Agora, as empresas que sabem se valorizar esse aspecto e conseguem, digamos, vender isso, assim, explicando para a população como ela age. Aliás, tem um fator muito importante, Fabrício, que é uma questão, assim, acho que de integridade. Hoje, com as redes sociais e tudo mais, as pessoas já não acreditam mais naquela questão, eu sou uma empresa verde, aí pinto a parede de verde e está tudo bem. Não está tudo bem, porque as pessoas conhecem. E se você ouvir alguém daquela empresa falando bem daquela empresa, você fala, aí tem integridade. Alguém que trabalha lá dentro falou, essa empresa realmente, como eu já vi empresas que falam, poxa, eu trabalhei em empresa tal, e a pessoa falar bem porque ela trabalhou lá, essa empresa me deu um monte de coisa, nunca me cobrou nada, assim, me deu estudo, me deu um monte de coisa. Então você fala, ali tem integridade, ali tem alguma coisa que a pessoa fala e tem. E tem propaganda que a gente vê e fala, nossa, é um universo lindo, né? Tem uma criança linda ali, mas se a gente for estudar a fundo e ver quem trabalha lá, e acho que esse é o maior demonstrativo, alguém que possa dar o depoimento de onde ela trabalha e falar, não, realmente aqui a empresa dá valor. E dá valor, por exemplo, à licença paternidade, a essas questões que no médio e longo prazo, elas dão produtividade e eu acho que a gente vive num momento justamente desse equilíbrio, né? Se você pegar uma visão macro, o capitalismo e o socialismo, a gente vai vendo que as coisas têm que se adaptar e pegar o melhor de cada um, né? O melhor do capitalismo só que vê a pessoa o tempo todo como um número, não é bom nem para a empresa ao longo do tempo, né? E nem igualar a todos, mas eu acho que a gente está num momento de equilíbrio e as empresas, não sei a sua visão, você é mais especialista, se elas devem estar nesse momento também dessa percepção. Você tocou num ponto, Jeremias, que a gente podia falar por horas, e eu sinto que isso tem muito a ver com o recorte que a gente está olhando da licença paternidade, né, no caso específico, mas que se amplia para uma série de questões, né, quando a gente fala do papel da empresa nas pessoas que trabalham naquele lugar. Então a gente falou da cultura, mas também o clima daquela organização, né, e que nem você falou, né, e a coerência entre o que eu falo e o que eu faço. Exatamente. Né? Então você falou da questão da integridade, eu sinto que esse é um papel fundamental. Tanto é que muitas empresas estão cada vez buscando mais o desenvolvimento de lideranças humanizadas. Pode até parecer um pleonasmo, né? Você fala, liderança humanizada, quem é líder... Estou lidando com humanos, né? Teria que ser. Mas quando a gente começa a olhar essa questão, é muito importante a gente olhar, né, todo o contexto pragmático que tem do negócio, mas como é que a gente pode também abordar e ver que lá tem seres humanos, antes de tudo, são seres humanos. E a partir desse processo, as empresas que de fato entendem, investem nisso, eu sinto que o impacto que elas causam internamente e, consequentemente, né, pessoas que estão engajadas, felizes, né, e se sentem pertencentes àquele contexto, elas levam isso muitas vezes para fora da organização. Não apenas para falar da empresa, quando tem boas práticas, mas um pai e uma mãe chega diferente na casa, né, quando ele consegue entender que o trabalho dele teve um significado, foi relevante. Então eu sinto que isso também tem um ganho tanto para a pessoa, que é o profissional, como para aquilo que é o impacto que ele causa, para as pessoas que ele acaba se relacionando e interagindo ao longo do dia. Então quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa a ver o desenvolvimento que isso pode ter,
como você falou, principalmente para um recém-nascido, pensando na primeira infância, considerando até os 7 anos um pouco mais, porque a partir dessa idade também, salvo o caso de adoção, como a doutora tinha mencionado anteriormente, né, é muito comum que o adolescente, claro, precisa ter o processo de educação, a família perto, mas é muito comum que ele comece a ter mais independência, né, que às vezes até a carga horária de trabalho vai ser de estudo deles vai ser diferente. Então isso também é um processo de como que a gente vai se adaptando no momento mais inicial, né, pensando para os pais e ao longo da vida pensando no desenvolvimento e no crescimento da adolescência e da juventude daquela criança, né, que principalmente, como você falou, que um pai e uma mãe pôde acompanhar principalmente nos momentos iniciais de vida que são tão importantes. Ô Fabrício, eu queria aproveitar que você é especialista em liderança e gestão de carreira, mas eu me lembro, eu acho que tem uma conexão com o RH, Recursos Humanos, né? Eu até conversava com você, já trabalhei em multinacionais, que quando você chega você tem um acolhimento e parece que o RH é mais presente na vida daquele funcionário. Eu cito uma empresa americana, por exemplo. Isso é uma questão daquilo que a gente falou de uma cultura de empresa e uma cultura de país, porque isso tem uma conexão do que a gente está falando, assim, um olhar do RH fala, olha, assim, mais humanizado, né? Olha, tem um funcionário ali que vai ser pai. Então, assim, a lei diz isso, mas a gente pode trabalhar de uma forma flexível. Aliás, às vezes o funcionário de determinadas empresas ele nem sabe que existe RH, ele sabe que RH é para quando ele entra e quando ele sai, né? A maioria, uma boa parte é assim. Esse trabalho dos recursos humanos, assim, você acha que é mais intenso em algum tipo de cultura fora do Brasil ou algum tipo de cultura empresarial diferenciado? Porque isso faz uma diferença muito grande, né? Faz uma diferença muito grande, sim, Jeremias. Eu sinto que a evolução do RH, né, no contexto principalmente brasileiro, ele tem sido muito grande ao longo dos últimos 10, 15 anos principalmente, buscando um lugar mais de estratégia. Né? Muitas vezes o RH foi observado como uma área muito tática da organização. Como você falou, né, que cuida principalmente de admissão, desligamento, né, que seria um departamento pessoal lá, né, na nomenclatura mais antiga. E a gente começa a perceber que o RH começa a estar mais na pauta de tomada de decisões estratégicas, porque o RH começa, de uma certa forma, a buscar mais desenvolvimento, a buscar ver como que ele impacta o negócio. E quando você fala dessa questão, né, da legislação, por exemplo, tem pessoas que dentro da organização às vezes nem sabem que tem direito a uma licença parental. Então, às vezes a pessoa, né, o trabalhador, às vezes nem sabe disso. Então, o papel do RH, sim, é disseminar isso, só que muito em parceria com a liderança. Porque aí a gente pode até fazer um paralelo, né, de uma mudança de mentalidade da liderança, de assumir um lugar também, como a gente tinha falado, de desenvolvedor de pessoas. Então, essa parceria entre RH e liderança, ela é fundamental, eu sinto, para que essa cultura que as empresas buscam ter, né, uma cultura mais humanizada, mais acolhedora, seja de fato implementada e que as pessoas sintam isso. Assim como a gente falou também, né, dessa parceria entre pais, né, e mães, né, entre o aspecto parental para desenvolver a criança, não ficar a responsabilidade, o peso só em uma pessoa, é fundamental que exista uma parceria nesse processo. Porque eu sinto que quando isso acontece, a diferença ela é visível em organizações que têm, né, um RH mais evoluído, mais envolvido, culturas que absorvem mais isso e outras que não. Até numa questão, como a gente falou, né, do próprio vínculo com esse ser que está chegando, no caso de um filho, de uma filha, né, o senso de pertencimento da família. Assim também a gente pode olhar o contexto de pessoas que estão dentro do contexto corporativo, o senso de pertencimento àquele grupo, àquele time, àquela área, àquela organização. Então eu sinto que essa questão, né, de ser humano, nós somos ser gregários. Então quando a gente de fato sente que a gente pertence a um grupo, a probabilidade de a gente se desenvolver, crescer e evoluir, ela tende a ser muito maior. É muito mais. E outra, eu estava pensando aqui, o pai que está ali no emprego também, pensando no filho o tempo todo, também, ele não está nem muito focado naquilo que ele está fazendo, né? Então, assim, eu acho que é necessária assim, uma adaptação, porque hoje, como a gente abriu o programa falando, e a doutora explicou, a advogada no primeiro bloco, a licença paternidade em geral é de 5 dias, existe alguma flexibilidade que a lei dá, mas aí vai depender da empresa, de ser mais 15 dias, aí você teria 20 dias para os pais. E a proposta é que esta licença, ela poderia até ser dividida, se são 180 dias para a mãe, de repente o pai ficaria com 90, ela com 90, ou ela com 120 e ele com mais 60 dias e por aí vai, né? São adaptações. Famílias também, ou monoparentais, famílias que
homoafetivas, então tudo isso tem que ser adaptado. E as empresas também precisam se adaptar. Bom, doutor, eu queria agradecer ao Fabrício César Bastos, ele é especialista em liderança e gestão de carreira. Ainda temos um tempinho aqui, eu queria que você aproveitasse para a gente fazer um fecho aqui, porque a gente falou bastante aí, principalmente da cultura empresarial, né? E como é que a gente deve ter esse olhar, porque o senhor é da área de gestão de carreira e liderança. Eu acho que tem uma conexão também, porque o líder que tem essa visão da família e pode ter uma boa construção, ele talvez tenha um modo de gerenciar, como a gente colocou aqui, talvez mais humanizado também, né? Com certeza, eu sinto que isso é um papel que é muito diferente, né, na liderança que de fato entende esse contexto e que expande isso para as pessoas do seu time, né, que sim, quando está no contexto corporativo, existem as metas, existem as questões, né, dias que são mais difíceis, mas de ter esse olhar humano, de ter esse olhar que lá existe uma pessoa que tem famílias, que tem suas dificuldades, suas dores, assim como o líder, né, todos nós, enquanto seres humanos, temos, é um aspecto até de empatia, de um olhar mais empático. E ao mesmo tempo eu vejo que as empresas, quando a gente fala de benefícios, era muito comum falar, né, de benefícios muito fixos que as empresas desenhavam a partir de um núcleo familiar que era, entre aspas, uma média. Né? E hoje a gente começa a perceber que essa média não é média, né, que existem muitas diferenças. Então eu sinto que o papel das organizações também de flexibilizar, de ajustar isso para um contexto que é bem diferente do que era 5, 10, 20, 30 anos, ele é fundamental, porque é isso que vai, inclusive, fazer com que as empresas sejam perenes e que atendam necessidades que a gente percebe com as mudanças sociais, culturais, tecnológicas que têm acontecido tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E também tem a questão aí que sempre a gente, aqui na Leste, a gente sempre coloca, né, e as mulheres que participam muito da programação, fala da jornada dupla, tripla da mulher, né? Está na hora também dos homens também ajudar, como a gente colocou no início do programa, isso e muitas vezes lá no passado, como o Fabrício colocou aqui, era mais natural, o convívio, né, da família era mais próximo muitas vezes até da empresa. Hoje a gente vive numa sociedade individualizada, mas que está mudando, né? E os homens querem participar mais, inclusive, do início ali, do nascimento, enfim, dos primeiros meses e dos primeiros anos dos seus filhos. E a nossa missão aqui é levar o máximo de esclarecimento para você em relação a esses aspectos. Fabrício, muito obrigado pela sua presença. Agradeço o convite, Jeremias. Até a próxima. E venha mais, porque RH é um assunto aqui recorrente, né? CLT e tudo mais, tem muita conexão aqui com a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente agradece também a você que participou aqui com a gente, com a sua audiência. Até a próxima programação. Mande suas sugestões e reveja este programa lá no YouTube, tá bom? Muito obrigado.